Mas aonde que começou esses problemas sociais de desigualdade, brigas, conflitos, grupos, radicalização, enfim, toda essa temática que está presente hoje? Como eu tenho feito nos últimos domingos, a gente tem que pensar onde isso começou. Isso começou no Éden, começou no começo, como se diz, né? Forma simples de dizer. Começou lá atrás, no começo da Bíblia. E o primeiro relato que nós vemos de problema social envolvendo relacionamento de pessoas não é apenas a queda com Adão e Eva ou o assassinato de Abel por Caim, mas expandido do contexto de casamento, pais e filhos e sociedade. Isso começa lá em Gênesis capítulo 4, verso 23 e 24. Perdão. Se você quiser abrir, tá bom? Gênesis 4, verso 23 e 24, aqui nós vemos um homem chamado Lameque. Lameque era um dos descendentes de Caim. E esse homem era difícil. Olha o que ele diz. Então Lameque disse às suas mulheres: Ada, Zila, dai ouvidos à minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Pois matei o homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. O que nós vemos aqui? Um homem que tirou a vida de outros por uma questão menor. Ou, de certa forma, que a gente vê aqui, um homem que responde com uma ira desproporcional. Você já imaginou uma pessoa matar a outra porque pisou no pé? Ou pisou em alguma coisa? Ou machucou, ou trombou, sei lá. Já, pastor. Já imaginei. Na verdade, basta você ligar o jornal 6 horas da tarde, você vai ver crimes muito mais fúteis. Né? Pessoas que perdem a vida por causa de R$5. Esse é o nosso tempo. Coisas tão fúteis quanto pisar no dedão do outro. Mas isso não começou agora. Isso começou lá atrás. E isso é fruto do pecado. A queda criou uma ruptura entre nós. Os relacionamentos, eles foram afetados pela queda. Então, a partir daquele momento, não apenas relacionamento de esposo e esposa, mas relacionamento de pais e filhos e relacionamento de pessoas para com pessoas. A queda criou um distanciamento de todos nós em todas as esferas de relacionamento. E como nós vimos, começa no casamento, vai para os pais e filhos e por fim vai para a sociedade. E aqui nós estamos vendo esse aspecto social. Lameque, ele assassinava uma pessoa simplesmente porque ele ficava irado. Ele ficava desconfortável. E nós vemos depois, no capítulo 6 de Gênesis, mais especificamente no verso 5, que o pecado se alastrou de uma maneira que o próprio Deus teria que dar cabo disso. E foi o que aconteceu. Só que nós depois vamos perceber que não basta você matar todos os pecadores do mundo. Sempre vai haver mais um. O problema não são os pecadores. O problema é o pecado. E o pecado, ele cria uma disfunção social absurda. Aqui que está a pegadinha. Muita gente acha que os problemas sociais são problemas educacionais, econômicos, são problemas de ordem étnica, política, cultural. Mas não é isso. Você pode fazer todas as mudanças que você quiser nesses aspectos. Se você não lidar com o pecado, esses problemas eles voltam e pioram. Pioram. Porque sim, há hoje pessoas que tiram a vida das outras por coisas muito menores do que pisar em alguma parte do seu corpo. Então tudo começa lá, no pecado. E isso vai criando situações em que vão começar a surgir pessoas que oprimem outras. E esse texto que nós vamos meditar essa noite vai falar a respeito disso, de senhores e servos. Existe um grande desafio para nós de trazer esse texto para a nossa realidade, porque nós não temos mais um contexto de escravidão como no contexto daqui desse texto, do que estava acontecendo aqui. Como é que era visto a família no período aqui em que Paulo escreveu essa carta? Você tinha o pai, a mãe, os filhos e os escravos. Os escravos eram uma extensão da família. Tanto que tinha o pai da família, e ele era o cabeça. E esse pai, ele tinha poder de vida e morte.
sobre sua esposa, sobre os seus filhos e sobre seus escravos. No período em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a estrutura social era assim. Ele poderia decretar a morte de um escravo dele ou de uma escrava dele se ele desejasse. Ele podia vender um dos seus escravos. Ele podia açoitar até a morte ou punir como quisesse um dos seus escravos. Ele podia fazer isso. Hoje nós não vivemos mais nesse contexto, apesar de haver, sim, trabalhos análogos à escravidão, mas ainda assim não é estrutural como naquele tempo. Então, um desafio para a gente. Contudo, meus irmãos, a escravidão, apesar de ser uma deturpação, que é fruto do pecado, ela reflete uma ordem. Um fato de que Deus cria seres humanos de maneiras em que as nossas habilidades, circunstâncias e capacidades vão nos desnivelar. Isso faz parte do que Deus planejou. E nós vamos ver o porquê disso. E o problema começa aí. Porque quando nós não entendemos o porquê nós existimos e porquê Deus nos colocou onde nós estamos, nós começamos a ter visões erradas do nosso papel. Essas visões, elas não apenas afetam a visão de casamento ou de paternidade, mas também as relações de trabalho e as relações sociais que nós temos. Então parece profundo tudo isso que eu estou falando, mas à medida que eu for comentando e a gente for olhando para o texto, vai conseguir se encaixar. Porque eu quero que você guarde isso. Muitos dos problemas sociais não são necessariamente oriundos apenas de questões sociais ou econômicas ou culturais ou coisas assim. A raiz do problema está no pecado. Você pode mudar o regime político, pode mudar a estrutura econômica, pode mudar a estrutura educacional de um país. Se você não atacar o aspecto do pecado, nenhuma mudança em larga escala acontece. Há um tempo atrás, as pessoas diziam: aonde se abre uma escola, se fecha uma boca de fumo, ou se fecha um presídio. Hoje, a boca de fumo dentro de escolas. Então a educação é muito importante, nós valorizamos isso, mas nós não colocamos nela um poder de salvar ou de transformar o mundo espiritualmente. Prepara o homem, capacita ele, mas não é como o evangelho, e nem a palavra de Deus. Cada coisa no seu lugar. O problema é o pecado, e nenhuma escola resolve isso. Só o evangelho resolve. Então você veja que os aspectos de conflitos sociais que nós temos, eles têm uma raiz muito mais profunda do que apenas questões sociais. E debate, e político, e toda essa polarização, mas nada disso, de fato, aponta para o problema, que é o pecado. É o pecado. Você pode ter uma sociedade com pessoas com alta instrução, alta qualidade de vida, a economia extremamente aquecida e práticas hediondas moralmente, como aborto, imoralidade, drogas e todo tipo de mazela social. O problema é o pecado. E nós vamos entender que o problema não é pelo fato de haverem senhores e servas. É como cada um se enxerga dentro desse desnivelamento que Deus criou. Mordomia. Esse é o padrão bíblico. Nós temos hoje duas grandes religiões seculares do mundo. Tem várias outras, mas vou pegar só essas duas, que eu sei que está sempre no debate aí, que é o tal do capitalismo e do socialismo. E tem muito se perguntado, mas a Bíblia, ela apoia o capitalismo? Ela apoia o socialismo? Qual visão que ela apoia? Ela não apoia nenhuma das duas. Porque o conceito de trabalho na Bíblia, ela não parte de uma visão de direita capitalista ou de esquerda socialista. O princípio bíblico é esse daí que está aparecendo para você. Mordomia. Mordomia. Esse é o princípio. Conforme você está vendo aí, ó. Olha que legal. Deus estabeleceu essas relações. Deus quem fez isso. Deus estabeleceu que as relações sociais são fundamentadas na mordomia.
Sempre haverão diferenças entre homens de várias formas. Contudo, somos mordomos dos bens que Deus nos deu e devemos servir a Deus servindo aos outros. Então, como funciona? Vamos partir de alguns princípios aqui importantes. Primeiro, nós somos mordomos de Deus em relação a tudo que Ele nos dá. Tudo que você tem, seu tempo, sua vida, sua saúde, suas capacidades, sua condição financeira, tudo que você aprendeu, instrução, tudo. Tudo que forma quem você é, nas suas capacidades. Isso foi dado por Deus. Uma visão capitalista vai focar no indivíduo, vai falar, não, isso é você, seu mérito, você tem que focar em você. Uma outra visão vai dizer, não, você tem que pensar no social, na comunidade, pela comunidade. Não, nós não pensamos assim, porque não parte de nós ou do ser humano, da comunidade ou do indivíduo. Parte de Deus. É Deus quem deu as nossas capacidades e nós somos mordomos. Por quê? Porque nós não somos senhores. Nós servimos a Deus, aonde quer que Ele nos coloque. É importante colocar esses pontos aqui de início, para onde eu vou caminhar. Somos mordomos de Deus. Vou deixar aqui. Somos mordomos de Deus e de tudo que Ele nos dá. Nós servimos a Deus servindo aos outros. Então eu não sirvo a mim e eu não sirvo a coletividade pela coletividade. Eu sirvo aos outros servindo a Deus. Quando eu sirvo ao meu próximo, com as habilidades que Deus me deu, eu sirvo a Deus servindo aos outros. Então você veja que essas duas visões hoje correntes, que não partiram da Bíblia, elas ou focam no indivíduo ou elas focam na coletividade, mas nenhuma delas foca em Deus. E um cristão não pode focar nem no indivíduo e nem na coletividade. A gente tem que focar em Deus. Eu sirvo ao outro porque eu sirvo a Deus. E eu sirvo a Deus servindo ao meu irmão, ao meu próximo. São princípios importantes. E não é apenas os bons, não. Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Esse é um texto desafiador para os nossos corações. Porque essas duas visões, elas vão colocar critérios para você servir as pessoas. Mas nós vamos ver aqui que nós temos que servir a todos, inclusive aqueles que são injustos. Que desafiador, não? Mas aqui é o conceito de mordomia. Você não é dono de quem você é ou do que você tem. Você é um mordomo, você é um servo. Seja uma pessoa simples, uma pessoa na mais alta posição, seja o presidente da república, seja um simples auxiliar de serviços gerais. Vamos pensar um cargo simples que uma pessoa geralmente tem, que é valioso diante de Deus, mas um cargo simples, de menos responsabilidades. Seja onde você estiver, e as habilidades que Deus te dê, isso existe para servir a Deus, servir nos outros, e não a você mesmo. Inclusive pessoas às quais geralmente nós não somos ensinados a servir. E esse texto diz o quê? Sirva ao seu Senhor. Não apenas os bons ou os justos, mas também os maus. Os que são injustos. Por que Deus está dizendo isso aqui? Porque você não está servindo aquela pessoa pela pessoa. Você está servindo aquela pessoa porque você está servindo a Deus. E isso inclui pessoas injustas. Injustas também, obviamente. Tem todo tipo de pessoas. Tem pessoas justas, injustas. Pessoas que valorizam, pessoas que não valorizam. Então você que já está no mercado de trabalho há algum tempo, você possivelmente deve ter encontrado pessoas boas, generosas, que te incentivam, te animam. Mas eu imagino, se você já tem alguns anos e está no mercado de trabalho, você também já trombou pessoas injustas, mentirosas, caloteiras, briguentas, complicadas. Porque o mercado de trabalho tem de tudo, né? E não só senhores como servos, não só líderes como liderados, tem todo tipo de gente. Seja em qual ponta você estiver, você lida com pessoas assim, não é? Então se você parte de uma dessas perspectivas de hoje, não, o que importa é o dinheiro. Dinheiro não tem cara. Vai lá, vende e acabou. O negócio é ganhar dinheiro. Esse dinheirismo
Isso não é Bíblia. Ou essa visão de coletividade, não importa se fulano, ciclano ou terçano está cooperando com a coletividade. O importante é que você tem que fazer. Também não é assim. Como se você fosse apenas servir uma causa. Nós fazemos o que fazemos porque Deus nos colocou onde estamos. E há um propósito para o nosso trabalho, para a nossa vida, para o nosso serviço. Isso parte do princípio de mordomia. Não usamos nossas capacidades para o nosso prazer, mas para a vontade de Deus. Jovem, hoje vai ter uma pergunta importante para você. Você tem lutado com essa questão de que profissão eu quero ter? Que faculdade eu faço? As crianças aí, ó, já sonham em ser astronauta, piloto de Fórmula 1, não é assim? Modelo, atriz, veterinária, médica, bailarina, não era assim? Soldado, não é assim? As crianças sonham isso, e é muito bom sonhar, não tem nenhum problema com isso. Hoje vai ter uma aplicação da palavra de Deus importante para o seu coração nesse sentido. As nossas capacidades, tudo que Deus nos deu, condição de estudar, aprender, trabalhar, crescer, não existem para nós, existem para Deus. Gente, ó, isso é muito importante. Eu sei que são muitas informações, pode ser que a sua atenção dissipe, mas ó, isso vai te ajudar a lidar com as dificuldades que você tem no trabalho. Seja se você estiver na liderança, seja se você estiver sendo liderado, é muito importante tudo que a palavra de Deus vai falar pra gente hoje. Deus, na verdade, enviou seu filho não para ser servido, mas para servir. Então o próprio modelo parte do Evangelho. Tudo que nós vamos falar vai nos fazer lembrar de que aonde o Evangelho se faz presente, as relações sociais e as relações de trabalho que estão inseridas nesse contexto de relações sociais, elas são transformadas. Se você é autônomo, se você é empregado, se você é empresário, enfim, funcionário público, seja como for. Onde o Evangelho é aplicado, as relações mudam. Isso é muito importante. E aqui eu quero acrescentar as donas de casa, porque é um trabalho também. E você faz para o Senhor, fazendo para o seu esposo, para os seus filhos. E tudo isso é importante. Tudo bem que, apesar que hoje dá para aposentar como dona de casa, né? Antigamente não podia, hoje pode. Se você recolhe, você consegue aposentar. Então, um trabalho tão importante quanto. Tá bom? E lava a louça, viu, maridão? Dá para ajudar, né? Meu irmão, difícil, né? Ora pela minha vida. O remédio para os problemas sociais é o Evangelho. Essa questão de problemas sociais, ela é tão profunda, ela é tão impactante, que ela gerou uma série de revoluções na história, sangrentas e destruidoras. Revolução Francesa, Revolução Industrial, que não foi tão sangrenta, mas morreu muita gente por causa, né, das faltas de cuidado. Revoluções, enfim, das mais diversas ordens. Por causa de questões sociais. E continua a acontecer até hoje, né? Infelizmente, muitas pessoas já perderam a sua vida e países foram destruídos por essa questão. E a gente está inserido nisso. Pode ser que você não pare para pensar nisso, mas você sabia que o número de MEIs aumentou grandemente no Brasil nos últimos anos? E o número de carteiras assinadas está caindo? Isso são mudanças sociais que têm acontecido no nosso país. Impacto de uma série de coisas. Você está atento a isso? Não que você precise ficar lendo o jornal toda hora, né? Mas as mudanças estão acontecendo. Nós temos que estar preparados para testemunhar o Evangelho em qualquer contexto que estivermos. Qualquer contexto. Isso é importante. E a solução não é pegar em armas, derrubar governos, matar pessoas, queimar agência de banco. Não é isso. Queimar carro, fazer quebra-quebra. O 8 de janeiro não resolveu nada, gente. Só gerou problema. Até hoje. Eu sei que a gente fica chateado. Eu também fico. Mas não resolveu nada. Tá correndo risco do homem ser preso por causa disso aí. E ele nem aqui estava. Então, não resolve. Agora, onde o Evangelho entra, não são mudanças externas. São mudanças de dentro para fora que transformam todas as relações. Então, o remédio para os problemas sociais é o Evangelho. Diante desse contexto todo que eu passei, e eu gostaria de fazer você aprofundar mais a reflexão nisso,
nós vamos ver, com base nesse texto de hoje, que o povo de Deus ele pode viver o evangelho no trabalho. E o foco é esse. O foco desse texto vai ser esse. A partir de Cristo, nossa visão do trabalho é realinhada ao propósito de Deus para líderes e liderados. Eu vou usar esse termo porque nós não temos mais escravidão. Mas nós temos um contexto de líderes e de liderados. Pessoas que estão em algum cargo de liderança, posição, seja onde for. Se você exerce isso, ou você é alguém que é liderado por um chefe de equipe, patrões, enfim, onde você estiver, você está vivenciando esse contexto. E, de certa forma, a gente também pode estender isso para o contexto de liderança do lar e liderança espiritual da igreja, mas isso daí é uma aplicação secundária, mas os princípios servem também, tá bom? No primário são relações ligadas ao trabalho. A partir de Cristo, nossa visão do trabalho é realinhada ao propósito de Deus para líderes e liderados. Bom, se isso acontece, é porque nós estávamos desalinhados, estávamos fora. Nós estávamos aonde, então? Nós temos que confessar ou reconhecer que hoje a visão de trabalho mais presente na cabeça das pessoas é uma visão de trabalho focado no homem, não em Deus. Exemplo. Quando você vai escolher um trabalho, você chama Deus para participar da decisão? Tá vendo como já começa por aí? Quando você vai escolher uma profissão, você leva em consideração o propósito de Deus para a sua vida? Ou as oportunidades que você tem? Vai fazer concurso público, vai dar uma olhada lá no edital. Quantas horas, que trabalho é, quantas horas semanais, que trabalho é, quais os benefícios, qual o salário, aonde vai trabalhar. Não é assim? Você para pensar se Deus tem planos para a sua vida nesse sentido, quanto ao desejo que você tem de trabalhar com aquilo, ou desenvolver uma atividade naquele ramo. Tá vendo? Então as nossas decisões de trabalho, elas são pautadas nas nossas necessidades, que são legítimas, não estou dizendo que não são, mas são nossas. Você já parou para pensar se esse trabalho vai interferir no seu crescimento espiritual? Isso vai te atrapalhar a servir a Deus? Vai criar barreiras para você? Para os planos que Deus tem para a sua vida, pensando no contexto dos textos anteriores, vai ser difícil para você dar a devida atenção à sua esposa, ao seu esposo, ou aos seus filhos? Porque tudo isso é legítimo, não é? O trabalho é legítimo, casar é legítimo, ter filhos é legítimo. Mas isso vai trazer impactos? Estou só colocando perguntas aqui. Difícil. Hoje, muitas das vezes, não vou dizer que todos, né? Não estou aí com você para saber, mas a grosso modo, o que nós vemos é que as decisões são tomadas com base em oportunidades que isso traz para o nosso crescimento profissional e não necessariamente para o nosso crescimento espiritual. E eu quero desafiar você, dentro desse propósito de realinhamento, de que você encare a posição do seu trabalho como um serviço para Deus. E esse serviço para Deus, ele é tão abençoador que você não apenas glorifica a Deus e serve Ele onde você está, porque é muito relevante o que você está fazendo, seja lá o que for, contanto que não seja nada ilícito, né? Mas seja lá o que for, é tão relevante o que você está fazendo, que Deus é tão bom que ainda deixa você receber por isso. Olha que bom. Como assim, pastor? Eu não podia receber? Não! Você pode, não tem problema não. A Bíblia diz que digno do salário é o trabalhador. Não tem nenhum problema você receber. Mas é que você não trabalha só por dinheiro. Porque trabalhar por dinheiro, para um crente, é muito pouco. Entendeu? É muito pouco. Quem trabalha por dinheiro é quem não conhece a Deus, gente.
Quem trabalha por dinheiro não entendeu o que é servir o dono do ouro e da prata, de todas as coisas. E aqui eu não estou dando uma de pregador da prosperidade, não. Eu só estou dizendo o que diz o Salmo 40, que diz: do Senhor é a terra e todos os habitantes que nela estão. Tudo que nela existe. Então nós não trabalhamos só por dinheiro. Também por dinheiro, porque é necessário, né? Temos as nossas contas. Mas há um propósito muito maior do que isso. Entendeu? Eu estou querendo colocar diante dos seus olhos um propósito maior para o seu trabalho. Uma coisa mais digna, mais elevada, que vai te dar ânimo para aguentar aquela semana em que a sua vontade é pegar o boné, colocar na cabeça e virar fumaça. De tanto estresse que você está passando, seja onde você estiver, porque é muito desafiador hoje em dia lidar com pessoas, circunstâncias, dificuldades, a gente sabe tudo isso. Mas se você tem um propósito maior do que dinheiro, você vai ter força para enfrentar isso. Entendeu? Estou te colocando um propósito maior. Precisamos realinhar. A nossa visão de trabalho hoje, de modo geral, é uma visão antropocêntrica. Ela é focada nos interesses e necessidades do homem e não nos propósitos de Deus. Tem uma frase muito famosa, né, que diz que uma pessoa perguntou para o reformador Martinho Lutero se ele poderia deixar de fazer as atividades dele para se dedicar à vida religiosa, que era a visão da Idade Média. As pessoas que ficavam no claustro lá, orando e cantando e lendo a Bíblia, geralmente era visto como uma vida mais elevada. E aí, não só ele, outros reformadores defenderam essa ideia do sacerdócio de todos os santos, defenderam a ideia de seguinte: seja o que você fizer, faça para a glória de Deus. Se você faz pão, faz um pãozinho gostoso, com todo carinho, faz para a glória de Deus. Se você faz sapato, faz para a glória de Deus. Se você bate um prego para a glória de Deus. Talvez você pergunte, mas como é que eu bato um prego para a glória de Deus? Existem muitas maneiras. A começar usando o martelo certo, não dando no seu dedo, fazendo com esmero, sem enrolar. A gente vai ver o texto, vai falar isso. E tentando fazer o melhor que você consegue, para entregar o melhor trabalho. E não por dinheiro, mas para a glória de Deus. Tá vendo essa visão? Seja o que você fizer. Se a gente vai limpar lá atrás, né? Vamos limpar para a glória de Deus. Se eu vou fazer um almoço pro meu marido, eu vou fazer para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, que o Senhor te der forças para você fazer, faz para a glória de Deus. É um propósito maior do que dinheiro. E você vai servir a Deus servindo aos seus irmãos. Tá vendo? Você tá vendo como a nossa visão de trabalho ela tá totalmente desfocada e desalinhada? O jovem hoje tem muita dificuldade de pensar que vai ocupar um cargo mais humilde, vamos pensar assim, em responsabilidades e valor de salário, porque vai achar que está sendo o quê? Rebaixado, vai ter uma vida miserável. Coitado dos pais de família que tinham trabalhos humildes no passado. O que eles foram então, né? Só que a gente sabe que muitos irmãos em Cristo que conheceram Jesus, que tinham trabalhos humildes, foram muito felizes, criaram famílias, inclusive direcionaram seus filhos a conhecer Jesus com trabalhos humildes. Porque no fim, não vai ter trabalho tão humilde ou tão grande que nos impeça de trabalhar para a glória de Deus. Tudo isso é muito importante. Vamos caminhar? Diante disso, dessa possibilidade de realinhamento da visão do trabalho, desse propósito de Deus para líderes e liderados, duas exortações que o texto nos dá. Maria, minha irmã querida, pode colocar no liderados, obedeçam de coração para Deus. Eu estou fazendo uma bagunça aqui, você me ajuda, tá? Liderados, primeira exortação, obedeçam de coração para Deus. A partir do verso 5. Segue comigo. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não a homens. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer.
Então lembre-se, o contexto da carta era um contexto em que havia escravidão. Não é o nosso contexto hoje. Mas os princípios estão ali e podem ser aplicados. Então, primeira coisa. Olha como quem é liderado, e por isso que eu digo, a primeira exortação, liderados obedeçam de coração para Deus. Olha como esse liderado, ele deve obedecer. Verso 5, com sinceridade. Obedecei aos vossos senhores desse mundo com temor e tremor. Você veja que similar a como nós devemos nos relacionar com Deus. Não que o nosso líder seja Deus, mas nós olhamos para o líder da mesma maneira que olhamos para Deus, porque sabemos que quem colocou aquele líder sobre nós foi Deus, e ao obedecermos o líder, nós estamos obedecendo a Deus, e nós devemos obedecer a Deus com temor e tremor. Então, portanto, o líder da mesma maneira. Temor e tremor não é medo, não é opressão, é respeito e carinho. É isso. Você trata o líder com respeito, com devido carinho. Não é ficar adulando, não é ficar bajulando, não é se esconder, não é manipular. É o quê? Respeitar, ter carinho, da mesma maneira que nós temos para com Deus. Quase uma relação aí filial, né? E aí vai dizer, com temor e tremor, com sinceridade de coração. Então, sinceridade. Nós vemos também que o liderado ele deve obedecer com o propósito de servir a Cristo. Assim como a Cristo. Então, da mesma maneira que você olha para o seu líder e obedece com temor e tremor, com sinceridade de coração, você faria como se você estivesse fazendo para Cristo. Então aqui nós começamos a entender que há um propósito para a desigualdade das relações. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Às vezes essas ideologias, o problema da ideologia é que ela encara a realidade a partir de uma ideia. Por isso que é ideologia, é ideia. Então ela vai resumir toda a complexidade da vida humana a uma ideia. E o mundo é muito mais complicado do que isso. A gente não pode pegar todas as nuances da vida e resumir a uma simples ideia. Uma ideia, por exemplo, que o mundo se resume a opressores e oprimidos. Então o homem é opressor, a mulher é oprimida. O branco é opressor, o negro é oprimido. O patrão é opressor, o funcionário é oprimido. Isso é uma ideologia e assim, uma redução absurda da realidade. Por quê? Porque o mesmo que oprime também pode ser oprimido. E o que é oprimido também pode oprimir. Então, é uma redução tola. Vamos colocar assim. Então, esse é o problema. Quando a gente pega toda a realidade, resume uma ideia. O mundo é muito mais complexo do que isso. Então, o que acontece? Meu irmão, minha irmã, se você trabalhou a sua vida inteira para poder dar uma boa educação para o seu filho e para a sua filha, que está certo, fantástico, é isso mesmo. Seu filho e sua filha conseguiram sair bem na faculdade, ter uma boa profissão, uma boa ocupação. E aí vai ganhar um salário melhor do que geralmente as pessoas ganham pelo mérito, pelo esforço. Você acha que os seus netos vão nascer na mesma situação do que, por exemplo, de uma família mais humilde? Tá todo mundo na corrida da vida, começa igual. Seus netos e os netos de outra pessoa, de uma família humilde que infelizmente não pôde proporcionar por N situações da vida. Não é uma culpa sua, são situações da vida, como foi você, que nasceu numa família mais humilde, com mais dificuldades, não teve todas as oportunidades que possivelmente seus netos vão ter. Você acha que eles vão começar a corrida da vida no mesmo ponto? É óbvio que não. Seus netos vão ter uma situação melhor, vão estudar em escolas melhores, vão ocupar cargos melhores. E não tem nada de errado com isso, porque você não está errando em oferecer o melhor para sua família. E por que Deus permite todas essas coisas? Pelo seguinte, porque quem está numa posição maior está naquilo para servir a Deus aos que estão numa posição menor, para que você possa prover, para que você possa ser generoso, para que você possa abençoar, para que você possa liderar e para que você possa fazer diferença na vida de muitas famílias. E quem está numa situação mais humilde não deve sentir inveja nem rancor, que esse que é o problema. O capitalismo é o evangelho da avareza e o socialismo é o evangelho da inveja. Então ninguém pode ter mais do que eu, porque se tiver mais do que eu tenho que tomar o dele. Aonde isso?
Então quer dizer que eu não posso oferecer uma boa educação para o meu filho? Eu não posso dar uma boa condição para ele? Você não pode fazer isso? Isso daí não existe. Então, se você quer crescer materialmente, cresçamos com os nossos esforços. E se Deus não permitir, agradeça a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que ao Senhor alguns exalta e outros abate. É Deus quem coloca os homens em posições altas e é Ele que derruba eles dessas posições. Não há ninguém em posição alta o suficiente que o Senhor não derrube de lá. E não há ninguém em posição inferior suficiente que Deus não possa exaltar. Lê o livro de Daniel, de um escravo ao homem mais poderoso de pelo menos 2 a 3 impérios. Deus pode elevar, pode abater, como Ele quiser. Então Deus coloca pessoas em posições diferentes. Isso é da realidade. A gente tem que parar de achar que quem está na posição melhor está lá porque roubou, porque enganou, porque mentiu. Isso é uma visão disseminada no mercado de trabalho no Brasil que veio de uma ideologia nefasta. Tem pessoas que fazem coisas erradas, mas todo mundo faz? Não é assim. Porque se for assim, amanhã ou depois, quando a sua geração vencer e estiver na posição maior, é porque vocês fizeram alguma coisa errada? Lógico que não. Então, se alegre na posição que você estiver. O Senhor te colocou lá. E foi Deus quem fez isso, porque quando nós servimos aos nossos líderes com amor, nós servimos aqueles que Deus colocou sobre nós com uma finalidade de mordomia. Liderar, prover, conduzir, abençoar, fazer, desenvolver. Para que pode ser que alguns de nós um dia também ocupem essa posição. Os evangélicos, desde o período da Reforma, foi um povo empreendedor, que não ficou se prendendo a essas posições sociais, e entendeu que o negócio é trabalhar. E se você trabalhar e for fiel a Deus, com humildade, a sua geração vai avançar. Sabe qual foi o país modelo dessa visão? O país mais rico do planeta. Os Estados Unidos foi fundado nas 13 colônias com essa visão. Hoje é o país mais próspero do planeta. Tudo bem que tem muita coisa errada lá. Não estou divinizando os Estados Unidos, porque tem muita coisa errada. Mas, como tem no Brasil também, em todos os lugares. Mas essa visão de que é o trabalho que dignifica, Ele que nos prospera. Parar com esse negócio de avareza e também de inveja. Infelizmente, isso está disseminado. Sabe? A pessoa sai de serviço e fica pensando, qual que é o meu direito? O que eu vou pegar? Estou falando que você não tem direito. Você tem direito, sem nenhum problema. A lei diz, perfeito. Mas se você já encontrou pessoas assim, que fica vivendo desse ciclo terrível e não para pensar em desenvolver, em vez de ficar vivendo de assistencialismo, temos que ser um povo criativo, um povo que produz e não fica perdido nessas posições. É Deus que estabeleceu isso. Então é o seguinte, o mundo jamais vai ser igualitário. Deus não criou ele desse jeito e não vai funcionar assim. Nunca foi e nem nunca vai ser. Deus criou com essa estrutura, com a finalidade de que quem está numa posição acima sirva quem está numa posição inferior. E quem está numa posição inferior sirva quem está numa posição acima em papéis diferentes. Da mesma maneira que o marido lidera e a esposa auxilia. Da mesma maneira que os pais conduzem os filhos. A estrutura social é toda desigual e tem uma finalidade. Nós vivemos um tempo que se não for todo mundo igual, é injusto. Isso não é bíblico. A estrutura da criação não foi assim. Então crie sua descendência para ocupar posições para a glória de Deus. Nós vemos que também aqui, versos 6 e 7, isso vai existir com o desejo de servir a Deus. Não servindo só quando observados, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não os homens. Então aqui, o liderado ele obedece com o propósito de servir a Deus. E por fim, nós vemos no verso 7 e 8, que a ideia é uma mente que entende esse papel. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Ou seja, tudo o que fazemos, fazemos porque um dia prestaremos contas a Deus. E quem é liderado tem que saber que você não trabalha apenas pelo seu salário. Você trabalha servindo ao Senhor. E o seu salário, na verdade, é uma retribuição momentânea, porque a definitiva será quando você estiver na presença de Deus. Está vendo como muda a nossa visão a respeito do trabalho? Algumas aplicações.
Tá passando. Pode passar, Maria? Por favor. Travou? Então tá bom, eu vou lendo aqui. Essa visão do trabalho, como parte do propósito de Deus, vai proteger o meu e o seu coração do egoísmo, do orgulho e das frustrações. Poxa, eu não consigo aquele emprego que eu queria. Poxa, eu não consigo aquela promoção. Poxa, eu queria ganhar mais. Não queria que fosse assim. Poxa, essa pessoa foi injusta comigo. Poxa, ela devia olhar para mim e me dar uma promoção. Eu não quero ficar nessa posição que eu tô. Sempre frustração, sempre reclamação, sempre descontentamento. Porque não consegue ver que onde você está tem um propósito. Ver o seu trabalho a partir dessa perspectiva vai proteger o seu coração desse tipo de pensamento. Meu irmão, minha irmã, aqui no texto que nós vemos que o nosso trabalho deve ser para o Senhor. Nós servimos aqueles que nos lideram como a Cristo, como se estivéssemos fazendo isso para Cristo, e que fazemos isso de coração segundo a vontade de Deus. Se você olhar bem para esses versos, você vai perceber que o seu trabalho é um ato de adoração. Que o seu ambiente de trabalho, seja na sua casa lavando uma louça, passando uma roupa, ou trabalhando, analisando gráficos extremamente complicados, ou atendendo pessoa no telefone, ou viajando, seja lá o que você vai fazer. Lá, onde você está exercendo o seu trabalho, uma máquina de costura, num telefone, num carro, numa máquina, lavando as meias aí dos seus filhos, seja o que você estiver fazendo, ali é um altar de adoração ao Senhor, quando você faz como para o Senhor. O que você faz no seu trabalho é do interesse de Deus. Por isso que o seu ambiente de trabalho, por mais desafiador que seja, ainda mais quando nós temos incrédulos conosco, que é o contexto geral, a gente sabe que é, encare isso como um ato de adoração, porque Deus vê assim. O texto diz, faça como a Cristo, como se você estivesse fazendo para Ele. Não é para a pessoa que te paga o valor que está te pagando, o cliente, o patrão, seja lá quem for, o Estado, enfim. Faça como para Cristo, servindo ao Senhor de coração, segundo a vontade de Deus. O seu trabalho é um ato de adoração. E talvez você pense, pastor, mas é muito desafiador fazer o que eu faço e estar onde eu estou. Deus não perdeu o controle. Eu sempre me lembrava de uma frase antiga, né, que se diz aí no popular, não há mal que dure, né? Assim, a segunda parte não me lembro, se sei que permanece para sempre, né? Então, por fim, não é uma situação que seja eterna. Por mais desafiador que seja, Deus te permitiu estar lá com um propósito. Não encare um trabalho como algo muito ruim, terrível e não dá para aguentar. Hoje você está nessa situação desafiadora com o propósito de Deus. Amanhã Deus pode colocar em outros. E todo trabalho tem dificuldade, gente. Talvez você pense, eu gostaria de ser médico, ganhar 300 mil reais por mês. Ó, coisa maravilhosa. Aí você vai para um bloco cirúrgico, opera uma pessoa e fica 2 semanas pensando o que vai acontecer, se vai recuperar e se você não vai ser responsabilizado por algum problema. Sabe por que é caro? Não é só pela estrutura, é pela responsabilidade que a pessoa assume. Porque se der algum problema, você destrói uma família. Como é que consegue dormir, né, tranquilo? Deve ser desafiador. Mas nós sabemos que muitos médicos servem ao Senhor com um coração grato. Então, quanto maior o posto, mais responsabilidade. É o que eu tenho dito. As pessoas acham que liderar é mandar nos outros. Isso é uma visão extremamente ingênua. Liderar não é mandar. Liderar é assumir responsabilidade. Quanto mais a sua liderança se ressalta, maior a sua responsabilidade. Por isso que nós estamos como estamos. As pessoas que deveriam liderar o nosso país são um bando de irresponsáveis. E as escolhas deles afetam o país inteiro. Não vou dizer todos, porque há pessoas que são. Estaria fazendo a generalização. Mas é muita responsabilidade. É por isso que tem isso. Mas se você entende que o Senhor tem te chamado para isso, que Deus te fortaleça. Precisamos de líderes corajosos e fiéis. Então, um propósito de Deus para o seu trabalho. E você faz parte dele. Mas o seu trabalho, ele não é um fim em si mesmo. Ele existe com o propósito de servir a Deus. O seu trabalho não é sobre você. O seu trabalho é sobre Deus.
Tá vendo essa visão de deslocar da pessoa e lançar para Deus? Vai passando, Maria, que eu já me bananei aqui, tá bom? Se por acaso se travar, pode ir passando, tá? Uma hora a gente se encontra aqui nisso aqui. Então, ó, pode passar para a pergunta. Quando você for escolher um trabalho, não pense, ó, jovem, profissão. Quando você for escolher um trabalho, não pense, quais benefícios vou ter nisso? Pense, como posso servir a Deus nisso? Como é que eu posso servir a Deus nisso? Uma visão totalmente diferente do que geralmente as pessoas têm. E tem profissões muito desafiadoras. Imaginou quem trabalha hoje no judiciário é crente? Deve ser muito desafiador. Trabalha na área de segurança pública é crente. Tem vários, inclusive pessoas de patente alta da Polícia Militar que são crentes. Inclusive líderes de igreja. Mas deve ser um baita desafio, né? Mas eles entenderam que é um propósito do trabalho deles. Deus abençoe, vamos orar por eles, né? Que eles façam a diferença onde estão, num país caótico como o nosso. Então, ó, uma palavra de esperança para você. Por mais desafiador que seja o contexto profissional que você vive, eu quero te dizer que por meio de Jesus você pode servir com alegria. É possível. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. O nosso Senhor nos deu exemplo de como nós podemos ser servos obedientes ou liderados obedientes. Ele não veio para dar ordens apenas. Ele pode fazer isso, porque ele é Deus, ele pode fazer isso. Mas ele veio para nos servir e nos deu o exemplo. Serviço humilde, amoroso, fiel, ao custo de sua própria vida. Quando você se sente injustiçado no contexto que você vive, não sei, ou se isso não está acontecendo agora, se no futuro acontecer, saiba que pode ser que o Tribunal de Justiça do Trabalho não faça o acerto que você estava querendo, ou que lhe era justo. Mas no Tribunal de Cristo, nada ficará sem a justa retribuição. Deus não é injusto. E é para Ele que você trabalha. Fique tranquilo. Fique em paz. Não trabalhe só para o salário, não. Trabalhe para Deus. Vamos passar agora para os líderes. Uau, que desafio. Importante, né? Líderes. Líderes, liderem com sabedoria para Deus. Vamos avançar que o nosso tempo está correndo aqui. Então depois a gravação fica mais de 1 hora. Vocês vão ficar bravos comigo. A partir do verso 8 e 9 aí, nós já lemos, né? Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu, não faz diferença entre as pessoas. É chamada acepção de pessoas. Então, uma coisa só que eu queria destacar aqui, antes de nós irmos para a aplicação. Como é que os líderes devem liderar? Da mesma maneira que os liderados. Olha o que diz. Fazei o mesmo para com eles. Então, o mesmo coração, a mesma atitude, o mesmo espírito, a mesma disposição, o mesmo zelo, a mesma motivação e alvo tem que estar presente no coração de quem lidera. Tanto de quem é liderado, como quem lidera. Com sinceridade, de coração, né, para o Senhor, como para Cristo, segundo a vontade de Deus, sabendo que cada um receberá a justa retribuição, o mesmo coração, só são posições diferentes. Esse que é o problema da gente achar que a gente é a nossa posição. Nós não somos isso, gente. Nós somos mais do que isso. Nós somos discípulos de Cristo, nós somos filhos de Deus. Você não é a sua profissão, você é filho de Deus nessa ocupação. Porque no dia que você parar de fazer o que você está fazendo, você vai continuar a ser filho de Deus. Ou não? Ou a gente aposenta de ser filho de Deus? Óbvio que não, né? A gente continua a ser filho de Deus. Então, portanto, é o mesmo coração, a mesma sinceridade, o mesmo propósito e o mesmo pensamento, a mesma mente. Então, ó, vamos para as aplicações. Senhores não prestam contas. Vocês concordam?
Se você é senhor, você não presta conta. Presta. Em tese, não. Você é senhor. Quem é o manda-chuva, vamos colocar assim, tem que prestar contas. Agora, se você presta contas, de certa forma você não é totalmente senhor. Você também é servo. É por isso que o conceito bíblico é de mordomia. Porque no final, todos nós prestamos contas. Então, vamos lá. Eu sei que o líder tem que prestar contas. Isso o texto diz claramente, mas vamos pensar um pouco fora. Não é que eu quero que você saia da Bíblia, mas só nesse exercício que eu estou fazendo aqui agora. Se a pessoa ela é senhora de si, ela não presta contas. Presta. Eu mando e acabou. Não presta. Agora, se você presta contas, você não é de fato senhor. Porque você tem que prestar contas para alguém. Então, no fim, o que nós vemos a partir desse texto é que todo mundo é servo. Porque quem presta contas é servo, não é senhor. Quem que não presta contas? Deus. Deus não presta. Deus não presta. Agora, você e eu prestamos. Indiferente da posição que estejamos, nós prestamos conta. No fim, todos somos servos. Somente Deus é Senhor. Todos prestamos contas. Todos prestamos. Um pastor não pode olhar para o seu ministério e achar que ele é o ministério, porque no dia que ele não puder mais ser pastor, em decorrência de saúde ou situações da sua vida, ou idade, então ele não é mais crente, acabou a vida dele. Não, ele vai continuar servindo o Senhor numa outra posição, dentro de outra oportunidade. Hoje você é um liderado, pode ser que amanhã Deus te coloque numa posição de líder, e você vai continuar a ser filho de Deus, do mesmo jeito, numa posição diferente. Mas todos nós aqui somos servos, aqui não tem ninguém, Senhor. Tem posição. Por isso que eu estou escolhendo essa palavra de líder e liderado. Porque o contexto mudou agora. E aí nós estamos numa situação em que alguns lideram e outros são liderados. E nós temos que trabalhar juntos. E Deus criou essa diferença não com o propósito de que alguns sejam escravos de outros. Porque a escravidão aqui é uma deturpação do plano de Deus. Mas com a finalidade de que alguns são colocados por Deus numa posição para que eles possam ocupar essa função na vida de outros, e esses que são liderados da mesma forma para os que lideram. E aí nós temos uma sinergia, um trabalho em equipe, em que cada um cumpre o seu papel segundo o desígnio de Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui como dono da igreja, não. Nenhum pastor é dono da igreja. Mas o pastor é um líder. Agora, a maneira como você lida com o seu líder é algo importante de se pensar. Porque da mesma maneira que o líder presta contas da sua liderança, o liderado também. E você já parou para pensar todas as vezes que as pessoas que têm liderado a sua vida e você não fez coração, fez corpo mole, ficou enrolando? Você sabe que uma das piores desobediências que existe não é a de confrontação, da pessoa bater boca, falar, não vou fazer. Essa é terrível. Mas uma das mais destruidoras é a silenciosa. É aquela que a pessoa ela não vai falar para você que ela não concorda, ela vai tratar você normal, mas ela faz corpo mole, ela mente, ela te enrola, ela foge de você. No caso, o líder e o liderado, né? Ela foge de você, ela faz corpo mole, ela demora, ela procrastina, ela dá desculpa, ela não reconhece, ela chega pra você, não é verdade, não vou fazer isso, vira as costas e continua fazendo a mesma coisa. Isso é um tipo de desobediência, é um tipo de rebeldia, só que ela é velada. Ela não é confrontativa, que a pessoa fala, se eu não concordo, não vou fazer, acabou. Ela fica ali cozinhando banho-maria, como diz na roça, né? Vai ali cozinhando banho-maria e vai assim, e as relações vão deteriorando. E ok, o líder vai continuar a ser líder, mas saiba de uma coisa, tanto o líder cruel, que oprime e injusto, vai prestar contas disso, como o liderado que age dessa maneira. Agora já imaginou? Todas as vezes que eu pequei na minha liderança, vou prestar conta disso a Deus. Você que é pai,
vai prestar contas a Deus todas as vezes que disciplinou de maneira indevida os filhos, ou deixou de discipliná-los. Tem isso também, sabia? Disciplina não é pecado não, viu gente? É bíblico. Da mesma maneira, os liderados prestarão contas de todas essas coisas. Ah, pastor, senhor, desculpa isso aí, desculpa que eu fiz. Ok, não tem rancor de ninguém, não estou falando aqui que eu tenho rancor. Fique em paz. Mas, o que diz o texto? Cada um prestará contas de si. Sirva ao Senhor, servindo a outros, liderando ou sendo liderado. Porque cada situação será posta diante de Deus. Não faça esse corpo mole, esse jogo de corpo, sabe? Não vale a pena. Porque você não está resistindo ao pastor, ou ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu patrão, ou ao seu líder. Você está resistindo a Deus, porque foi Deus que colocou essas pessoas lá. É a Ele. Quando você olha para o pastor, você fala assim, não gosto desse pastor, não concordo, acho ele muito xarope, sei lá, exagerado. Não acho que é tudo isso não. Tá bom, o pastor vai ficar triste, mas beleza, paciência. Dá uma pressão alta no pastor, né? Ok. Mas o problema é depois com Deus. E eu não estou aqui jogando, como diz na roça, rogando praga, não é isso não, é um fato. Se nós trabalharmos com um só coração, o propósito de servir o Senhor, essas coisas elas vão sumindo do meio de nós. Líderes, agradeçam a Deus pela vida dos seus liderados, porque foi uma oportunidade que o Senhor te deu para servir nesse posto, nessa posição que você está. Liderados, agradeçam a Deus pela vida dos seus líderes. Todos são pecadores, viu? Líderes e liderados, mas agradeça. Ambos precisam uns dos outros. Tem como você ser líder sem liderado? Não tem. Tem como você ser liderado sem líder? Também não tem. Vira um caos. Vira um caos. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí de uma série de prefeituras no Nordeste aí que estão fechando por causa de repasse. Vocês vão ver o caos que isso vai virar daqui a algumas semanas. É pressão política, com certeza vence. Deus nos deu esse propósito. Quero fechar com isso aqui, ó. O caminho para a exaltação requer que passemos pelo vale da servidão. Cada um de nós aqui é servo. Quer ser exaltado diante de Deus? Sirva. Esse foi o caminho que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho para a exaltação requer que passemos pelo vale da servidão. Não vou abaixar a cabeça para essa pessoa não. Não vou fazer desse jeito não. Aqui é do meu jeito. Não foi o que Cristo fez. Agora sim, Filipenses 2:8-11. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Vale da servidão. Exaltação. Esse é o modelo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, nos mares. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo esse processo de humilhação, servidão, exaltação, ele culmina no final do verso 11 para glória de Deus Pai. Deus te colocou numa posição onde você está para a glória de Deus. Entenda isso. Há um propósito para o seu trabalho, seja sendo um pastor, seja sendo mãe ou pai, funcionário ou empreendedor, funcionário público, autônomo, seja o que você faz. Deus te colocou onde você está com um propósito. E se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, conforme nós temos visto, você vai ter relações de trabalho transformadas. A carta aos Efésios diz que todas as coisas culminarão em Jesus Cristo. Nossos casamentos, nossa relação de pais e filhos e o lugar onde Deus nos colocou para servir a Ele, seja onde for. Tudo isso no fim termina centrado em Cristo.